eu vou ministrar uma aula de eletroquímica. Essa aula será ministrada com um recurso didático, a lousa, e será no modelo de uma pergunta, uma problemática que será discorrida, respondida com o decorrer da aula. Ok? Então, iniciando a aula, nós temos diversos dispositivos eletroeletrônicos que utilizamos no nosso dia a dia. E muitos desses dispositivos são o que chamamos de portáteis. São aqueles dispositivos que a gente não precisa de um cabo os conectando a uma tomada para que eles funcionem. Mas para que isso aconteça, esses dispositivos eles precisam ter uma pilha ou uma bateria. Então aqui eu faço a primeira pergunta. Por que a pilha ou a bateria faz com que os nossos dispositivos eletrônicos funcionem? E a segunda pergunta, chega num dado momento, a pilha ou a bateria ela para de funcionar. Por que que a pilha ou a bateria ela também vem num dado momento a parar de funcionar? Então essas são as duas principais perguntas que nós iremos responder no discorrer dessa aula. Para que a gente possa então responder essas perguntas, nós temos que adentrar a uma área da química chamada eletroquímica. Como o próprio nome já sugere, eletro já nos remete à ideia de eletricidade. Por quê? Porque a gente encontra aqui a geração de uma corrente elétrica. E por que química? Porque, já vou adiantando, uma pilha, o que ocorre dentro dela são reações químicas, a qual converte uma energia química em uma corrente elétrica. Então, só que esse conceito pode até parecer um tanto quanto confuso, mas para que a gente entenda um pouco melhor, é preciso nós fazermos uma pequena revisão de um conteúdo que já deve ter sido abordado antes desta aula, que são as reações de oxirredução. Para recapitular a ideia do sistema de uma equação, de uma reação de oxirredução, eu vou ilustrar com um modelo. Imagine que nós tenhamos uma barra metálica de zinco. Então, como é o zinco metálico, nós temos aqui o elemento zinco 0, carga 0, metálico. E temos também aqui um recipiente. E dentro desse recipiente, nós temos água e nós temos hidrogênio. Só que o hidrogênio ionizado, o hidrogênio na forma de íon nesse meio aquoso, ele tem uma carga positiva, carguinha mais. O que acontece se eu imergir essa minha barra de zinco dentro dessa minha água com íons de hidrogênio? Quando essa barra ela se torna imersa aqui no meio, ela vai perder um elétron para esse hidrogênio, ela vai perder um outro elétron para esse outro hidrogênio. A gente pode falar tanto perder elétron como o hidrogênio roubou o elétron do zinco. Então o que acontece? Se eu tenho dois hidrogênios que ganharam um elétron, receberam um elétron da minha barra de zinco, a gente vai escrever essa reação. Eu tinha um zinco com carga 0 e esse zinco ele perdeu um elétron para um hidrogênio, perdeu um outro elétron para um outro hidrogênio. Agora eu tenho dois hidrogênios que eles não terão mais a carga positiva. Por quê? Porque eles receberam um elétron. E agora esses dois hidrogênios, eu tenho a formação do H2, ou seja, o hidrogênio em gás. Lembrando que o zinco aqui, ele está na forma sólida, então tem um Szinho, e esse hidrogênio aqui, ele está na sua forma aquosa, ele está no meio aquoso, está na forma iônica no meio aquoso. Então esse zinco, que a princípio ele era um zinco 0, com carga 0, quando ele perdeu 2 elétrons, agora como que ele vai ficar? Ele vai ficar zinco 2+. Por que 2+? Ele perdeu 2 elétrons.
Lembram quando a gente estuda atomística, quando estamos estudando a estrutura do átomo? Lá na eletrosfera do átomo, nós temos presente o elétron. E o que é o elétron? É uma partícula de carga negativa. Então, se o meu zinco ele perdeu uma partícula de carga negativa, outra partícula de carga negativa, então ele ficou positivo. E esse zinco agora, quando ele perde o elétron para o hidrogênio, ele vem aqui também para o meio, na sua forma iônica. Zinco 2+. E o íon positivo é o que nós chamamos de cátion. Então, olha o que aconteceu. Eu tinha um zinco com carga zero. E depois que esse zinco ele cedeu os elétrons para o hidrogênio, ele ficou com carga 2+. O que aconteceu com a carga do zinco? De 0, ela foi para 2. Então, essa carga ela aumentou. Se essa carga aumentou, nós dizemos que esse elemento ele sofreu uma oxidação. E o hidrogênio? O hidrogênio ele tinha carga positiva. Como que nós escrevemos esses dois juntos? 2 hidrogênios com carga positiva. Então, esses 2 hidrogênios tinham carga 2+. E como que ele ficou depois da reação? Ficou hidrogênio em gás. E qual que é a carga do hidrogênio em gás? É 0. Então, a carga do hidrogênio, ela partiu daqui de 2 para 0. Então, o que aconteceu com a carga? Ela diminuiu, ela reduziu. Então, dizemos que o hidrogênio ele sofreu uma redução. Então, o que é uma reação de oxirredução? É uma reação a qual um elemento ele sofre a oxidação, enquanto um outro sofre a redução, de maneira simultânea. Mas o que eu queria ilustrar aqui é que percebam que nas reações de oxirredução, o que acontece de fato é a transferência de elétrons. E por que eu queria chegar aqui nesse detalhe? Porque é justamente essa transferência de elétrons que vai nos gerar a corrente elétrica. Na realidade, a transferência de elétrons ela é responsável por diversas outras propriedades físicas que a gente conhece, como, por exemplo, também a transferência de calor. Então, agora, a gente pode definir um pouco melhor o que é eletroquímica. Eletroquímica é um sistema onde ocorre pelo menos uma reação de oxirredução, uma reação onde ocorre transferência de elétrons, e essa transferência de elétrons é convertida numa corrente elétrica. E essa corrente elétrica é então o que faz com que os nossos dispositivos eletrônicos, eletroeletrônicos, venham a funcionar. Então, já tendo em mente a ideia de uma reação de oxirredução e de uma definição já um pouco melhor do que é eletroquímica, a gente já pode entrar num dos principais conceitos dentro da eletroquímica, que é a pilha. Tanto chamado de pilha, como também células eletroquímicas, é a mesma coisa. Quais são os elementos que compõem uma pilha? Quais são os elementos, os componentes que uma pilha tem que ter para que ela possa funcionar? Primeiro deles, o eletrodo. E o que é um eletrodo? Como nós vimos no exemplo anterior da equação na reação de oxirredução, aquela barrinha metálica de zinco era um eletrodo. Então, só que numa pilha, quando a gente pega uma pilha, uma bateria, você pode observar que nela tem um polo positivo e um polo negativo. E esses polos, eles são formados por eletrodos. Então, na pilha, nós temos um polo negativo, temos um outro polo positivo. E esses polos, esses eletrodos, são normalmente artefatos metálicos também que o compõem. Então, nesse caso, vamos utilizar o modelo da pilha de Daniell para a gente compreender, para a gente fixar melhor
os elementos que compõem uma pilha. Essa pilha de Daniel, ela recebe esse nome porque John Frederick Daniel, ele criou esse modelo em 1836. E esse modelo ficou muito famoso dentro da eletroquímica, né? E, inclusive estamos estudando ele aqui hoje. Então, o nosso eletrodo negativo vai ser uma barrinha de zinco. Eu só vou apagar aqui para liberar um pouquinho mais de espaço. E aqui desse outro lado nós teremos uma barrinha de cobre. Como é o zinco metálico e o cobre metálico, então o cobre carga 0 e aqui o zinco carga 0. E o que Daniel fez? Imagine também que tenhamos aqui um outro recipiente e dentro desse recipiente nós adicionaremos sulfato de zinco, uma solução de sulfato de zinco. Sulfato de zinco é um sal, então é colocado água no recipiente e colocado sal numa determinada quantidade. O que acontece quando o sulfato de zinco ele é adicionado na água? O sal na água sofre um processo chamado ionização. Ou seja, não teremos mais alguns sais solúveis. Esse sal, quando então ele for imerso sobre essa água, ele sofre esse processo de ionização e não teremos mais o sal sólido, mas teremos os íons deste sal aqui no meio. Então, o sulfato de zinco, quando o sal for colocado sobre esse recipiente, nós teremos então sulfato, SO4, com carga 2-, sulfato tem carga 2-, e teremos o zinco, Zn, com carga 2-. Por quê? O salzinho que eu tinha sólido, quando ele entrou em contato com a água, e ele agora assumiu a sua forma iônica, nesse processo, o zinco ele perdeu os dois elétrons da ligação para o sulfato. Por isso que ele ficou com carga 2+, e o sulfato ficou com carga 2-. O mesmo nós iremos fazer aqui desse outro lado. Já que temos uma barrinha de cobre, então o sal que será adicionado aqui no meio aquoso para formar uma solução será agora o sulfato de cobre. Da mesma maneira, sofre também ionização, e aqui nós teremos então cobre 2+ e sulfato SO4 2-. E o que acontece quando eu imergir a minha barrinha de zinco dentro da minha solução de sulfato de zinco, a minha barrinha de cobre dentro da minha solução de sulfato de cobre e conectar esses dois eletrodos por um filamento condutivo. Então, imergindo a barra na minha solução, a outra barra na minha outra solução, e aqui eu faço então uma conexão com o filamento condutivo. A partir do momento que o sistema se encontra dessa maneira, vai ocorrer a transferência de elétrons, ou seja, uma reação de oxirredução, como a que nós vimos anteriormente. E nesse caso, o zinco ele vai transferir elétrons para o cobre. Então o zinco vai transferir um elétron, outro elétron. E o que acontece quando esse fluxo de elétrons passa pelo meu fio condutivo? Se nós tivéssemos aqui uma lâmpada, ela iria se acender. Por quê? Porque a corrente elétrica nada mais é do que um fluxo de elétrons. Então, esse fluxo de elétrons gerado pela minha pilha é o que faz com que a minha lâmpada acenda, é o que faz com que nossos celulares funcionem, com que um controle de uma televisão funcione. Então, mas afinal, quimicamente, qual é a reação? O que está acontecendo para essa geração desse fluxo de elétrons? Então vamos começar aqui. O eletrodo que tem que é o polo negativo,
Lembram que quando a gente tem um íon, o íon de carga negativa a gente chama de ânion. O íon de carga positiva a gente chama de cátion. O eletrodo de carga negativa, o polo negativo, é chamado de ânodo. Então aqui nós temos o nosso ânodo e o eletrodo do polo positivo é o nosso cátodo. O fluxo de elétrons, ele sempre será do ânodo para o cátodo. Sempre nessa direção. Então, o que vai acontecer desse lado, no nosso recipiente com a solução de sulfato de zinco? Esse zinco, a partir do momento que ele, então, liberou como fluxo 2 elétrons, o zinco da barra, o zinco metálico, ele vem para a minha solução na sua forma ionizada como zinco 2+. Era o zinco 0. Perdeu 2 elétrons no fluxo, vem para cá como zinco 2+. O que vai acontecer? Isso vai acontecendo sucessivamente, enquanto a minha pilha, a minha bateria está funcionando. Então, aqui no caso, o que vai acontecer com a minha barrinha de zinco? Percebam que a minha barra de zinco, a princípio, ela estava assim. Só que conforme ela vai perdendo elétron para o meio e vai perdendo zinco para a minha solução, ela vai se decompondo. Então, aquela minha barrinha, ela vai cada vez mais perdendo volume e perdendo massa. Porque está perdendo elétron e está perdendo zinco na solução. E do outro lado, o que vai acontecer? Esse elétron, então, eles vão vir até aqui o meu outro lado. E percebam que aqui na minha solução, eu tenho o quê? Tenho sulfato e tenho cobre 2+. O que é o cobre 2+? É um cobre que perdeu 2 elétrons. Então, quando esses 2 elétrons, eles chegam aqui, esse cobre que tinha perdido 2 elétrons, ele captura esses elétrons, 1 e 2. E um cobre 2+. Cobre 2+. Mais 2 elétrons. O que eu tenho aqui nessa reação? Eu tenho o cobre 0. E o que é o cobre 0? É o cobre metálico. Então, o cobre da minha solução com o elétron que foi transferido da minha barrinha de zinco para cá, vai começar a se depositar na superfície da minha barra. Então, essa barrinha de cobre, que inicialmente ela era assim, vai começar a depositar um cobre metálico aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e assim sucessivamente. Então, enquanto o meu ânodo ele perde massa e vai se decompondo, o meu cátodo ele vai ganhando massa, aumentando também aqui o seu volume. Aqui a gente já consegue também imaginar que num dado momento essa pilha vai parar de funcionar. Por quê? O material aqui ele está se decompondo, vai chegar um momento que ele já não consegue mais transferir elétron para o meio, então cessa a reação de óxido e redução, cessa a transferência de elétrons, então não temos mais a corrente elétrica. Então nossa lâmpadazinha, ela iria simplesmente parar de funcionar. Ela iria se apagar. Só que antes também que isso aconteça, nós temos um outro problema acontecendo nos reservatórios onde temos a nossa solução. Que problema é esse? Se o zinco, a barrinha, está liberando elétrons, mas o zinco mesmo, ele está vindo para dentro da solução, essa solução ela tinha em equilíbrio, como era a solução de sulfato de zinco, ela tinha em equilíbrio a quantidade de sulfato e a quantidade de zinco. Só que começou a ser adicionado mais zinco aqui dentro dessa solução. Outro zinco, outro zinco, outro zinco.
Então aqui eu começo a ter um excesso de cargas positivas, um excesso de zinco 2+. E isso interfere no equilíbrio da minha reação, de maneira que a minha pilha vai perdendo a eficiência com o passar do tempo e pode parar simplesmente de funcionar pelo excesso de cargas positivas que eu tenho aqui, que não vai favorecer mais a minha reação. Essa reação ela acontece de maneira bastante natural, o elétron sendo liberado para o fluxo, a partir do momento que eu tenho aqui uma solução em equilíbrio. A partir do momento que eu começo a ter um excesso de cargas positivas, esse meu ânodo não vai querer mais liberar cargas positivas para cá. Então, minha reação ela acaba parando. E do outro lado, temos um exemplo, só que inverso. Aqui eu tenho um excesso de cargas positivas, aqui eu terei um excesso de cargas negativas. Por quê? Na minha solução eu tenho cobre 2+, e tenho o SO4. O elétron que está chegando da transferência, do fluxo desse lado, ele está então se unindo a esse cobre que eu tenho na solução, virando cobre metálico e se depositando na superfície da minha barra. Então cada vez mais eu tenho menos cobre no meu meio. E tendo menos cobre, eu fico com um excesso de cargas negativas do meu SO4, do meu sulfato. Então, de um lado, eu tenho um excesso de cargas positivas. Do outro lado, eu tenho um excesso de cargas negativas. Então, uma maneira da gente contornar esse problema e prolongar a vida útil da nossa pilha, o que a gente faz? A gente coloca algo que nós chamamos de ponte salina ou eletrólito. Por que eletrólito? Porque é uma conexão entre essas duas soluções e dentro dessa minha ponte salina eu tenho uma solução de sal, e sabemos que o sal ele é bastante condutor. E o que essa ponte salina ela permite? Ela permite com que o meu excesso de carga positiva desse lado possa migrar para o outro lado. Porque esse lado está com déficit de carga positiva. E da mesma maneira, a minha carga negativa, os meus íons com cargas negativas desse lado, possam migrar para o outro lado, fazendo então com que ambas as soluções elas permaneçam em equilíbrio. E isso faz com que então essa pilha ela dure por um período mais prolongado. Então, podemos aprender um pouco mais de eletroquímica. Eletroquímica não é apenas pilha, tem eletrólise, tem alguns outros processos, mas esse é o principal e foi o objetivo da aula de hoje. Mas eu ainda encerro essa aula com uma pergunta. Aqui nós temos uma energia, uma corrente elétrica que fez com que essa luz acendesse. O quanto de energia uma pilha gera? Para que a gente possa quantificar a energia que uma pilha gera, já adianto, precisamos saber quais são os eletrodos. E agora será introduzido então um novo conceito chamado DDP. Mas isso é um assunto para uma próxima aula. Desde já gostaria de novamente agradecer a oportunidade de ter participado desse processo seletivo e encerro por aqui essa aula. Muito obrigado a todos vocês.